Você surfista, mora perto da praia e chega no final do mês e se dá conta de que pegou poucas ondas e essas ondas não estavam nada clássicas? Nesse vídeo eu vou te contar como você pode fazer para administrar melhor o seu tempo e fazer com que as suas sessões de surf sejam mais assertivas, com que você esteja mais presente nos mares clássicos e memoráveis e evite cometer uma série de erros que eu também cometia e muitos surfistas ainda cometem. E esse assunto de administrar melhor o seu tempo, visando pegar ondas mais clássicas, ele tem alguns pilares e eu vou acabar falando aqui nesse vídeo de 4 deles. Não tem como a gente não falar aqui de produtividade, eliminação de distrações do dia a dia, redução de procrastinação, definição de objetivos, como o pilar da administração, a essência da administração do tempo. Envolve a gente falar de conhecer as melhores condições de ondas para as praias da tua região. Envolve a gente falar, por terceiro, de você entender realmente como as previsões de ondas funcionam, e eu dou essa ênfase ao realmente para não significar saber mais ou menos ou achar que sabe, mas sim entender os principais problemas das previsões. E por último, o quarto pilar aqui é a essência de uma boa comunicação, um bom alinhamento com as pessoas, as partes envolvidas, para que você consiga justamente deixar de trabalhar ou deixar de ir num compromisso um dia ou organizar isso melhor de uma maneira mais harmônica. Então você tem que ter essa noção e essa habilidade de ter uma boa comunicação, uma relação com as partes envolvidas. Falaremos aqui então sobre 4 pilares essenciais para você administrar melhor o seu tempo visando pegar ondas mais clássicas. Administrar bem o seu tempo com foco em pegar mais ondas, para mim, não significa ir todos os dias para a praia para ver como as ondas estão. Não significa para mim deixar tudo para segundo plano, família, trabalho, amigos, compromissos, para primeiro ver como as ondas estão. Porque vai ter dias que você teria que estar cumprindo com algum compromisso, mas você vai priorizar ir para a praia num dia que, sabiamente, as ondas não estariam bem, não estaria quebrando ondas clássicas ou ondas minimamente surfáveis. Por essa razão, para mim, administrar bem o tempo não é ir para a praia de uma forma cega, chutando compromissos, pessoas, tudo pro alto e deixando tudo para segundo plano e priorizando o surf. Por muito tempo, isso acabou sendo um pouco a essência do surf, você pensar no surf acima de tudo, de qualquer coisa, e não importa nada nem ninguém na vida, o que importa é pegar só onda, mas nos dias de hoje, a gente tendo que cumprir com os compromissos profissionais, pessoais, relações familiares. Então, na minha visão, administrar bem o tempo é você conciliar bem essas coisas e não simplesmente chuta tudo pro alto e vai para a praia para ver como está todo dia, dia após dia. Dessa forma, você não fez uma boa administração do tempo. Uma boa administração do tempo, ela não é feita contando com a sorte. Ela é feita criando oportunidades reais de desfrute. Eu vou falar muito essa palavra aqui ao longo do vídeo, e não significa então contar com a sorte, mas sim criar oportunidades reais de desfrute. Para mim, isso é a administração do seu tempo com foco em pegar ondas clássicas. Precisamos ter em mente que há pessoas e projetos que dependem de nossas ações, da nossa atenção, e a gente não pode simplesmente jogar tudo para o alto, ir para a praia e ver como as ondas estão. Para mim, isso continua não sendo uma boa administração do seu tempo. Construir oportunidades ideais reais para o desfrute no surf significa para mim que a gente vai priorizar o surf quando as condições apontarem que vai rolar um mar clássico, e significa que a gente vai priorizar outros compromissos quando o mar não estiver tão bom, mas a sua demanda por atenção, projetos, pessoas, compromissos estiverem alta. Administrar bem o tempo para mim é você compreender essas fases, compreender oceano, mar, previsões, quando as coisas estão indicando uma boa condição, e envolve você casar isso com os seus compromissos e tarefas para justamente balancear aquilo que você deve priorizar nesse momento. Isso para mim é administrar bem o seu tempo, é conciliar
com maestria o seu trabalho, o esporte, as relações e o seu descanso e as suas outras atividades que às vezes competem até mesmo com o surf. E vale a pena dizer aqui, nessa questão de priorização, que mar bom ou ruim é relativo. Muitas pessoas consideram algum tipo de mar bom o que outras já não considerariam isso um mar bom. Por exemplo, um meio metro meio fácil de surfar, para mim não seria um mar tão bom. Eventualmente eu priorizaria outras coisas nesse lugar, mas para outras pessoas esse tipo de mar é um mar foco, é um mar alvo, esse é um mar bom. Então esse tipo de mar é o que deve estar aqui na prioridade. Interessante a gente ter essa concepção de mar bom, ele é relativo. Importante a gente também ter aqui a concepção de que, a depender das fases que nós estamos na nossa vida, do grau de estresse, pressão, do grau de necessidade por uma conexão com a natureza, praticar um esporte, surfar, até mesmo um mar ruim, péssimo, pode ser o melhor remédio para nós. Então eu vou falar esse vídeo aqui algumas coisas, mas vamos ter em mente que eventualmente um mar ruim pode ser o melhor remédio para uma pessoa. Vamos considerar que isso são situações atípicas, esporádicas, e vamos considerar aqui uma situação do dia a dia, que é aquela situação em que a gente está conciliando, está trabalhando, demandando atenção família, amigo, as ondas estão entrando e a gente quer fazer uma gestão regular do nosso tempo, focando em pegar mais mares clássicos. E construir essas oportunidades ideais para desfrute também tem muito a ver com você deixar fora da água as relações, os compromissos, tudo isso muito harmônico, para que quando você estiver lá na água, você consiga se concentrar na sua sessão de surf, você consiga se concentrar nos seus movimentos, na onda, para você performar bem, poder curtir, desfrutar, para tornar essa sessão de surf memorável. Por essa razão, você tem que deixar tudo fora da água de uma forma harmonizada, de uma forma tranquila, para você não estar fazendo uma coisa, surfando, pensando lá em outra totalmente desfocado. Aí, na minha visão, você também não desfrutou da sessão de surf. Você simplesmente estava na água surfando, mas você não desfrutou, provavelmente não vai transformar aquela sessão de surf em algo memorável. E obviamente não podemos deixar de falar que fazer uma boa administração do seu tempo, pensando em pegar mais ondas clássicas, não tem como a gente não falar sobre você conhecer as condições ideais de onda, vento, maré, bancada para as praias da sua região. E também não tem como a gente não tocar no assunto de leitura dos sites de previsão de ondas, da importância de você entender como eles funcionam e de você entender como ler esses gráficos, esses dados que estão ali na sua frente. Então, tudo isso, quando você passa a administrar, quando você passa a executar com maestria, certamente vão te proporcionar aí uma melhor administração do tempo com foco em pegar mais ondas clássicas já nesse mês, aí conciliando todos os seus compromissos, tarefas do trabalho e relações pessoais. A base para essa boa administração, ela tem uma palavra que é planejamento. Planejar a sessão de surf, planejar o seu tempo. Planejamento vai ser uma palavra bem chave aqui ao longo da explicação desses 4 pilares ao longo desse vídeo. O primeiro deles é a administração do tempo. Então, dos 4 pilares que a gente vai falar, o primeiro deles, administração de tempo. Uma boa gestão do tempo, ela envolve muito a palavra produtividade, envolve você ser produtivo, envolve você não desperdiçar tempo com coisas que não te divertem, não te completam ou não te fazem crescer. Envolve você dar conta dos seus compromissos no tempo, no prazo, com maestria, sabendo priorizar aquilo que tem que ser priorizado, justamente para você poder liberar umas horas aí no próximo dia. Envolve você saber delegar o que tem que ser delegado. Envolve você saber eliminar da sua lista de tarefas aquilo que não tem necessidade, que você pode eliminar. Simplesmente fazendo tudo isso, você consegue se tornar mais produtivo, liberar mais espaço na sua agenda e você consegue também entregar mais resultado e, consequentemente, ganhar aí algumas horas para poder curtir o surf, porque justamente você vem cumprindo com as suas obrigações. Isso tudo você consegue fazer com maestria quando você tem clareza sobre a sua missão, os seus objetivos.
seja nos seus projetos, no trabalho, quando você tem clareza de qual é a missão mais importante que você tem que cumprir naquela semana ou naquele dia, você consegue ser mais assertivo, consegue priorizar, delegar, eliminar, ser produtivo, fechar o dia com chave de ouro e aí liberar uma horinha de surf no próximo dia. E olha que quando eu falo aqui em trabalhar, em produtividade, eu não falo em você ficar ocupado o dia inteiro ou ficar 3 horas depois do trabalho ocupado com alguma coisa para tentar liberar uma hora no outro dia para surfar. Isso não é ser produtivo, isso é ser ocupado. Ser produtivo é fazer o que tem que ser feito, fazer o que vai te levar aí para um próximo resultado, para um próximo nível e não fazer simplesmente coisas que vão te deixar ocupado. E quando você tem essa clareza de quais objetivos você tem que cumprir, quais tarefas você tem que fazer, você torna-se mais produtivo e você consegue aí, consequentemente, administrar o seu trabalho, liberando o tempo, o espaço na sua agenda para fazer a sessão de surf quando o swell entrar. E aqui eu entendo perfeitamente que vai haver aí algumas fases da nossa vida que a gente vai estar, o nosso ganha-pão ou nossos compromissos familiares, eles vão demandar uma energia e um tempo extra, simplesmente o swell vai entrar e a gente não vai conseguir ir para a água, mesmo sendo produtivo, porque esses outros compromissos vão estar aí consumindo essa nossa energia, nossa atenção e a gente não vai ter muito o que fazer. Mas vai haver outras situações que as coisas vão estar mais em equilíbrio e a gente consegue sim fazer uma boa gestão do tempo. Tudo depende da gente entender qual é a fase da vida que a gente está para que a gente crie mais ou menos expectativas. E uma dica principal aqui nessa questão de produtividade é eliminar distrações. Hoje em dia, o nosso grande aliado, né, o nosso celular e também a nossa maior fonte de distrações está sempre ao nosso lado. Todos os sites e aplicativos estão ali sedentos, loucos, para mandar para nós uma notificação, para despertar nossa atenção e nós irmos para ele. Então, se a gente conseguir, né, como uma dica principal, dentre várias dicas de produtividade e gestão de tempo, talvez a mais essencial nos dias de hoje, na minha visão, a primeira delas, essa definição clara de objetivos, ela é muito importante. E a segunda, eliminar as distrações, a começar pelo celular. Desligar todas as notificações para que o seu celular não controle a sua atenção, mas sim nós mesmos tenhamos o governo e o controle sobre a nossa atenção. Eu sei qual é a hora que eu vou acessar o Instagram, que eu vou acessar o WhatsApp, que eu vou ver um site. Eu decido essa hora e não os aplicativos me mandando notificação. Isso é uma dica essencial para que você torne-se mais produtivo, elimine distrações e aí consiga concluir tarefas, projetos, visando sempre liberar tempo na sua agenda para fazer sessões de surf. Eu falo isso porque na minha visão e na minha experiência aqui coordenando e gerenciando projetos, eu usei muito disso, de ser produtivo, dar o meu sangue, o meu gás total aqui em alguns dias, até ficando depois do horário, sabendo que no outro dia teria uma condição de onda clássica, então eu fui muito produtivo, cumpri com as missões do dia, adiantei algumas funções do próximo dia e visando, obviamente, que, por exemplo, chegar mais tarde no trabalho no outro dia, porque eu havia cumprido com as minhas tarefas. Então, quando você organiza, você é produtivo, você traz resultados, você elimina distrações, você notadamente cumpre com as suas tarefas, certamente aí o seu superior, se você tiver algum chefe, ele vai compreender esse seu gás e se você fizer um bom alinhamento, você consegue, obviamente, espaço disponível aí, né? Um tapa nas costas dizendo, vá lá, pega tuas ondas, desde que você cumpra com as suas tarefas. Essa foi a experiência que eu tive. Sei também de pessoas que têm essa mesma experiência e por essa razão que eu trouxe esse pilar como primeiro pilar para falar de como administrar melhor o tempo, visando pegar ondas mais clássicas. Eu acredito muito nisso, essa é a real. A segunda dica para você administrar melhor o seu tempo, para que você consiga pegar com mais frequência mares mais clássicos na sua região, é você conhecer melhor as combinações de condições de ondas, ventos, marés, bancada para as praias da sua região. Você precisa saber quais são
as direções, altura de ondas, maré, vento, o que é terral, o que é maral, para as praias da sua região, e você precisa entender qual é a combinação desses fatores que proporcionam um mar bom, um mar ruim ou um mar clássico. Aquele mar que você vai usar de toda essa administração do tempo que a gente falou, né, da produtividade na dica número 1. Você vai usar de tudo isso no auge da sua performance para justamente tentar pegar essa condição de mar clássico. Então, quando você entende quais são essas combinações de fatores, onda, vento, maré, bancada, que proporcionam um mar clássico, você vai obviamente que focar um pouco mais aqui na sua produtividade, visando liberar o espaço para surfar nessa condição de onda clássica. Eu tenho vários conteúdos que tratam desse assunto. Basicamente, cada praia aí no Brasil, no mundo, vai funcionar de uma forma ou de outra, a depender, por exemplo, do período de onda. Se é um período mais baixo, as ondas vão ter um comportamento. Se é um período mais alto, as ondas vão ter outro comportamento. Se é um período baixo e a maré está cheia, vai ter um tipo de onda, um tipo de comportamento. Tem praias que nem tem onda nessa situação. Se a maré está cheia e o período alto, a depender da praia, pode rolar altas ondas. Você entende que cada parâmetro desse tem uma influência e os parâmetros entre si, período com maré, tudo isso tem uma influência conjunta também. Além de tudo, temos aí o vento, esse agente que pode deixar um mar clássico ou pode simplesmente estragar um estalar de dedos em questão de segundos, se o vento estava no terral e de repente entra o vento maral forte. Conhecer todos esses parâmetros e saber quais são as condições ideais para as praias da sua região, certamente vão te proporcionar estar mais presente nos mares clássicos. E tem aquelas vezes até que todos os elementos estão muito bem encaixados, a gente chega na praia e o mar não está bom. Muitas vezes isso acontece por causa do fundo. Por essa razão que quando a gente coloca aí o fundo, a bancada, no meio dessa equação, as coisas se tornam um pouco mais complicadas. Por essa razão que o surfista que faz uma boa gestão de tempo, que ele está sempre presente nos mares clássicos, ele é um cara que conhece quais são as melhores condições desses parâmetros para as praias da sua região e ele monitora isso com frequência. Ele entende que cada praia tem uma certa combinação e ele conhece a combinação para cada praia. Não é tão difícil de conhecer isso, eventualmente para quem não está tão envolvido ou não está percebendo esses detalhes, pode achar que é muita combinação, são muitas praias, mas com o passar do tempo, com a experiência, com o olhar atento para esses parâmetros, você vai começar a entender quais são aí os melhores parâmetros que vão proporcionar boas ondas, ondas clássicas, daquela que a gente tem que fazer o máximo da nossa gestão do tempo. E então tem certas condições que a gente tem que saber de cor quais são. Você pode saber essas condições estudando por conta própria, abrindo Google Maps, Google Earth, vendo mapas. Você pode pesquisar na internet, tem muita informação específica sobre esse assunto, ou conversar com locais, com quem entende. É importante você parar de depender aí de outras pessoas e começar a deter esse conhecimento para você, justamente para você poder fazer essa melhor organização e gestão do seu tempo, visando pegar mares mais clássicos. Falamos então aqui de condições de altura, período, direção de ondas, falamos de intensidade, direção de ventos, falamos de altura de maré e falamos de qualidade de bancos. Então esses 4 fatores são essenciais que você conheça como eles funcionam e quais são as melhores combinações desses fatores para as praias da sua região. Essa então é a segunda dica para que você consiga fazer uma melhor gestão do seu tempo para estar mais presente nos mares clássicos. E a dica número 3, o pilar número 3 dentro desses 4 pilares que a gente está comentando aqui sobre uma melhor gestão de tempo visando pegar ondas mais clássicas, consiste em você entender como os sites de previsão de ondas funcionam
e como extrair o máximo de informações úteis dele. Envolve você saber quando os sites estão com boa coerência, quando eles estão incoerentes, você tem que olhar com uma certa desconfiança para eles. Afinal de contas, um site de previsão de ondas nada mais é do que um conjunto de equações rodando várias matemáticas com parâmetros de entrada de outros modelos. Isso tudo pode acarretar em alguns erros em determinados momentos que você tem que estar atento para entender quando isso está acontecendo. Já aconteceu com você de você botar fé que ia rolar as ondas, você viu o site, pô, vai ter altas ondas, chega na praia e o mar estava péssimo, com um vento até oposto ao que você viu, ou talvez você não colocou fé que ia rolar as ondas, nem foi para a praia, e quando estava ali trabalhando, ou quando estava vendo o Instagram, começou a pipocar fotos do mar clássico, e você, caramba, eu não vi essa ondulação chegando no site. Já aconteceu isso com você? Certamente deve ter acontecido, porque isso é mais comum do que se imagina. Alguns sites podem estar desatualizados, muita coisa pode acontecer, que se você não está com um olhar atento, se você não entende como um site funciona, você pode cair nesses erros. Por essa razão, eu convido você a estudar um pouco melhor como os sites funcionam, quais são as informações, como é que elas estão disponíveis, como o oceano funciona, tudo isso acaba te ajudando a entender melhor os sites de previsão de ondas. Eu tenho vários vídeos em que eu falo disso, eu recomendo você a tirar um tempo para estudar isso, certamente vai te ajudar nessa melhor administração do tempo, visando pegar ondas mais clássicas. Isso porque é através do site que a gente vai priorizar ou não uma sessão de surf. Então, dentro desses pilares, dessas dicas da boa administração, a previsão de ondas, ela é, eu diria que uma das rochas aí fundamentais, porque é através da previsão que você vai ver se daqui a 2, 3, 4 dias vai rolar aquela condição clássica ou não. É através da previsão que você vai ver se no final de semana, por exemplo, vai soprar um vento maral em todas as praias e não vai ter surf. Então eu posso me concentrar, priorizar outras coisas. Posso eventualmente adiantar um trabalho, adiantar um projeto no sábado, porque na segunda ou na terça-feira vai acabar rolando aquela condição clássica. Então veja que as previsões de ondas, entender como elas funcionam, isso é essencial, isso é rocha fundamental, isso é motivo de você focar, compreender, estudar, ir atrás da informação. No meu canal tem vários vídeos, porque ela que é a essência da priorização, do planejamento que nós falamos lá no começo da sua próxima sessão de surf. E que ela seja no mar clássico. E agora indo para a nossa quarta dica, nosso quarto pilar para uma boa administração do seu tempo, visando pegar mais ondas clássicas, certamente vai ser uma dica meio fora da curva, você não esperava ouvir isso, eu tenho certeza que não, mas uma vez que você é mais produtivo, uma vez que você entende quais são as condições ideais de ondas na sua região, uma vez que você viu nas previsões que vai acontecer aquela condição clássica, aqui na minha visão, a quarta dica é o devido alinhamento, comunicação, ajuste com as pessoas e as partes interessadas. Porque para mim, você conseguir ajustar as expectativas com todas as pessoas que estão envolvidas com o seu ato de surfar, seja direto ou indiretamente, vão potencializar o desfrute da tua sessão de surf. É o que vai fazer você estar naquele mar clássico presente, concentrado, sabendo que está tudo muito bem alinhado, muito bem organizado fora da água, ou que vai fazer você estar no mar clássico e aí pensando no compromisso que você deixou de ir, ou naquele projeto que você deixou de entregar, naquela tarefa, ligação, e-mail, em tudo aquilo que você deixou de fazer por não ser produtivo, por não fazer um bom alinhamento, por não fazer uma boa comunicação. Por essa razão que, para minha visão, um bom desfrute de uma sessão de surf, ela envolve você estar com as pessoas interessadas muito bem alinhadas, com você estar 100% presente na sessão de surf. Sabe aquela sensação de que você pode ir para a água tranquilo,
de que as pessoas que estão envolvidas com você, seu chefe, seu colaborador, sua esposa, seu marido, filhos, amigos, eles sabem que podem contar com você, eles sabem que você deu conta do que tinha que dar e agora você está no seu momento de desfrute e que você vai voltar dali com cheio de energia, cheio de gás, cheio de entusiasmo. Sabe essa sensação de ter tudo isso muito bem organizado, muito bem alinhado? Aquele tapa nas costas de todo mundo, dizendo, pô, boas ondas, vá lá, representa e volta aí depois para a gente continuar o nosso trabalho, a nossa relação. Então, é disso que eu estou falando aqui nessa dica. E veja que eu falo isso, né, não imaginando um mundo ideal, mas sim, né, retratando um pouco para vocês, aí, materializando um pouco da minha experiência. E eventualmente teve situações eu tive essa conversa muito aberta com o meu superior numa antiga empresa, em que ele sabia que eu pegava onda, ela sabia na verdade, né, que eu pegava onda, e a depender do dia, quando eu via que ia rolar aquela condição clássica insuperável, eu dava aquele gás extra por 2, 3 dias, deixava isso muito claro, ó, tal pessoa, pô, eu vou dar um gás aqui, eu vou adiantar algumas coisas e em tal dia, daqui 2 dias, eu vou chegar um pouco mais tarde, eu vou chegar no meio da manhã, eu vou chegar no final da manhã, porque eu vou pegar onda, porque vai ter uma condição de onda clássica e eu quero pegar onda nesse dia, eu vou pegar onda nesse dia, tudo bem por nós se a gente fizer assim? Eu adianto aqui as entregas, adianto esse relatório, adianto esses projetos e lá naquele dia, né, eu acabo liberando um horário. Eu tive essa experiência de ter esse jogo aberto. Para mim, né, para a empresa que eu tive, funcionou muito bem. Então recomendo você a pelo menos tentar isso também, caso já não faça. Falamos aqui de trabalho, mas também temos que falar das nossas relações pessoais e familiares. Não adianta a gente só querer sacar desse banco chamado parceria, companheirismo e apoio. Não adianta queremos apenas receber esse apoio e companheirismos e não sermos companheiros e não apoiarmos, por exemplo, os nossos entes aí a fazer um esporte que eles amam. Precisamos também depositar e isso significa apoiá-los, não deixar eles na mão, ser companheiro, fazer a parceria na hora certa, para justamente quando rolar aquela condição clássica, a gente receber aquele maior apoio, aquele incentivo, pô, vai lá, quebra tudo, aproveita, desfruta, porque tu realmente merece. Tu esteve comigo quando eu precisei aqui tu me incentivou no meu esporte e agora eu incentivo tu aí também no teu vai fundo. Existe também essa conciliação dentro de casa também. E mais uma vez eu reforço aqui que isso que eu estou falando agora tem muito a ver com você desfrutar, aproveitar aquela sessão clássica de surf, poder aproveitar sem culpa, sem medo de ser feliz, sem aquele receio de, pô, quando eu chegar em casa ou quando eu chegar no meu trabalho o bicho vai pegar. Envolve você surfar leve, solto, performar, evoluir, desfrutar. Por essa razão, eu dediquei a devida importância nessa quarta dica, nesse quarto pilar, consistindo aí em você fazer um bom alinhamento, ajuste de expectativas, comunicação com as pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a sua sessão de surf. Veja que muito do que eu falei aqui nesse vídeo depende somente de você, de mim. Envolve você priorizar suas atividades, envolve você ser produtivo, envolve você apoiar e incentivar as pessoas que estão aí ao seu lado, para justamente quando as condições de ondas, né, pelos sites de previsão de ondas apontarem um mar clássico, você ser liberado fisicamente e emocionalmente para a sessão de surf. E aí, uma vez liberado, você estará otimizado aí para desfrutar daquela sessão clássica e ter momentos memoráveis. O exemplo mais notável que eu tive de uma pessoa que atingiu o sucesso na administração do tempo foi o Bruno. Bruno é um aluno de um curso meu de previsão de ondas aplicado ao surf e ele mora em Maresias. Ele é surfista, trabalha integralmente e ainda treina para corrida, corre maratonas. E pense que treinar para maratonas envolve você seguir uma planilha de treino rigorosa, eventualmente dias mais intensos, outros menos intensos. E uma vez que você
tem esse objetivo de longo prazo, por exemplo, uma maratona, que você segue uma planilha de treinos, você não pode deixar de fazer os treinos. E quando você ama também o surf, reconhece o poder que o surf tem na sua vida e não quer deixar de pegar onda, você tem que conciliar muito bem quando é hora de surfar e quando é hora de correr. O Bruno, ele comentou comigo que com o conhecimento que ele adquiriu nessa questão de previsão de ondas, conhecer as condições ideais, ler sites, entender como os sites de previsão de ondas funcionam, como extrair as melhores informações dos sites, ele conseguiu fazer uma conciliação ótima do seu trabalho, dos seus treinos, das suas planilhas de corrida com o seu surf. Ele entendeu quando era dia de puxar o treino de corrida um pouco para mais tarde, porque ia acontecer uma condição de surf de manhã, então ele poderia treinar tarde, ou não, eventualmente quando o mar não iria estar bom, então ele poderia fazer um treino da corrida pela manhã. Ele conseguiu justamente cadenciar bem os seus treinos com o seu surf, incluindo o seu trabalho no meio de tudo isso, apenas buscando, indo atrás, fazendo um curso, por exemplo, de previsão de ondas aplicado ao surf. E outra coisa, eventualmente você busca administrar melhor o seu tempo, com um curso desse, como foi o caso do Bruno, mas o que você recebe, além disso, no caso do Bruno, e nas palavras dele, foi um melhor ajuste de expectativas. Foi você conseguir controlar, por exemplo, equilibrar a sua expectativa, não levar a sua régua, não ter muita expectativa sobre o mar, para um final de semana que você vai estar livre, quando as condições de previsão de ondas não indicam um mar clássico. Então você abaixa a sua régua, alinha a sua expectativa e pensa, não vai estar muito bom, eu vou lá pegar uma onda, mas sim muita expectativa. Esse poder de alinhar a expectativa foi um benefício extra que o Bruno recebeu ao buscar conhecimento para administrar melhor o seu tempo. Isso é interessante, é muito belo de ver o quanto esse tipo de conhecimento pode ajudar a vida de uma pessoa. Quando eu falo desse assunto de melhor administrar o seu tempo, poder flexibilizar horários, uma das coisas que eu escuto, felizmente com não tanta frequência, mas eu costumo escutar aí alguém comentando isso comigo, mas Diego, eu não tenho essa capacidade de flexibilizar horário. Eu trabalho num horário comercial padrão, tenho que cumprir horário, bater cartão, não tenho como flexibilizar, não há jeito, para mim isso não funciona. E aí o que eu respondo é justamente porque você não consegue flexibilizar, que você precisa focar nesse tipo de conhecimento e seguir à risca essas 4 dicas. É justamente porque você tem pouco tempo, tem só final de semana, ou às vezes até um pouco do horário da manhã, que você tem que ser assertivo, tem que ser certeiro. Às vezes você tem que viajar 2, 3, 1 hora da onde você mora para a praia mais próxima para surfar. Então, você trabalha a semana inteira e aí você deposita toda a sua esperança de diversão no final de semana. É justamente por conta disso que você tem que fazer um bom planejamento para saber se vai ou não rolar onda no final de semana, para você escolher a praia certa que você vai surfar. Afinal de contas, você não tem todo dia para surfar, só tem aqueles 2 dias. Então você tem que ser assertivo, você tem que conhecer isso muito bem, cumprir com todos os seus trabalhos, tarefas, objetivos, compromissos, justamente para naquele final de semana específico você estar presente na água na hora certa e no dia certo. E para aqueles dias que não vai ter uma boa condição, você pode justamente focar até mesmo em outras coisas, porque você viu que aquele dia não proporcionaria uma boa condição de surf. Então veja que é justamente por ter menos tempo para surfar que você tem que ser mais assertivo ainda, que você tem que entender mais esses conceitos ainda. E outra questão que eu escuto também é algo do tipo: mas Diego, às vezes os sites de previsão de ondas erram, então eu não posso me planejar só com os sites de previsão de ondas. Pois eu me programo, às vezes deixo de ir num compromisso importante, vou para a praia pegar onda achando que está bom, chega lá o mar estava ruim, e aí eu não surfei e também queimei o meu filme lá naquele compromisso que eu não fui, eu deixei de cumprir. Então, isso é muito difícil. Eu costumo ouvir isso também, eventualmente recebo uma mensagem desse tipo, e a resposta para isso que é:
E é isso mesmo, eventualmente os sites vão errar. A natureza não é 100% previsível, ela não se permite ser prevista com 100% de precisão, acurácia, mas eu posso te garantir que grande parte desses erros que você comentou e que muitas pessoas aí comentaram é que não é um erro do site. Muitas vezes é um próprio erro de interpretação, é não conhecer como ondas, sites funcionam, é não entender que nem sempre há só uma componente de onda na praia, pode haver até três, uma onda chegando de sul, uma de leste, e algum site, por exemplo, está mostrando somente uma ondulação. É o cara olhar para um site de previsão de ondas que mostra informação a cada 3 horas, né? Por exemplo, um dado de vento a cada 3 horas, tem um dado de vento às 6, um às 9 da manhã, um ao meio-dia, e aconteceu uma virada de vento às 10h30 da manhã, por exemplo. E aí há sites que te dão a previsão horária, às 6, 7, 8, 9, 10. Então, grande parte desses problemas que eventualmente eu escuto, de que botou o fé no mar, abandonou o compromisso, pessoas, marido, esposa, foi para a praia, chegou lá, não estava bom e queimou o filme com esses compromissos, não pegou onda. Grande parte das vezes está aí e na pessoa não ter o bom tato, não conhecer como previsão, como ondas funcionam, e aí elas fazem uma má interpretação. Obviamente que sites também erram, e aí justamente conhecendo mais sobre como eles funcionam, você consegue captar algumas coisas no ar. Quando um site mostra, isso aqui não está com uma boa consistência, aí você abre um segundo, um terceiro site, tira a prova real, e você começa a entender que tinha uma inconsistência naquele site que você olha com frequência para o dia a dia. Então é justamente aí conhecer mais sobre sites, sobre a natureza, ondas, praias, que vão te proporcionar eliminar esse tipo de erro. Então, para fechar, é por essa razão que conhecer mais sobre condições de onda nas praias, sobre como sites de previsão de ondas funcionam, ser mais produtivo e ter essa noção de como fazer esse alinhamento de expectativas, essa boa comunicação com todas as pessoas interessadas nesse ato de surfar. É por isso que quando você cumpre, você executa tudo isso com maestria, você tem muito mais chances de estar na água na hora que o mar está clássico, e não só estar na água, como estar na água aí 100% presente e desfrutar de fato da sessão de surf. É sobre isso que eu falo aí quando eu comento sobre administrar melhor o seu tempo para conciliar o surf com o seu trabalho e as suas demais atividades. E para te ajudar aí a ser um melhor administrador do seu tempo, a encontrar melhor aí formas de você estar na água com mais frequência, eu vou deixar aqui dicas muito práticas, passos para você já aplicar hoje, para você alcançar esse sucesso que muitas pessoas estão alcançando a partir do momento que elas executam algumas dicas aí que potencializam os seus resultados. Para fechar aqui com essa primeira dica, esse primeiro passo para você fazer agora, logo após esse vídeo, eu já comentei ao longo dele, mas eu vou reforçar aqui. A primeira coisa é governe a sua agenda, governe as suas atividades, seja mais produtivo. Primeiramente, definindo, obviamente, quais são os seus objetivos, aquilo que é mais importante você realizar na semana. Caso você não conheça a matriz de Eisenhower, você vai entender ali uma matriz em que ele separa atividades importantes de urgentes. Então entenda quais são as ações que você tem que fazer, quais são aquelas que você pode deixar para depois, quais são aquelas que você pode delegar para alguém fazer, ou quais são aquelas que você pode eliminar. Primeiramente, comece com essa definição clara dos seus objetivos, lembrando, isso para você se tornar mais produtivo, cumprir com as suas tarefas, cumprir com as suas missões e liberar aí uma hora de surf num dia, numa manhã. Depois de você definir esse objetivo, a dica crucial, essencial para melhorar a qualidade de vida em todos os aspectos da sua vida é elimine as distrações. Pegue o seu celular, que é a sua ferramenta de trabalho, de diversão, de comunicação, mas também de distração. Cancele todas as formas de notificação do seu celular.
Governe a sua vida, governe a sua agenda, você comanda o seu tempo, você decide quando é hora, por exemplo, de abrir o seu WhatsApp, ou de abrir o seu Instagram, ou de abrir o seu e-mail, ou de abrir qualquer aplicativo que você queira abrir. Você decide quando é hora e você não é interrompido. Muita gente fala que não, eu consigo me concentrar, fica pitando o celular, mas eu consigo me concentrar. Isso é ciência. O teu cérebro está com aquela pulguinha atrás da orelha, conforme vai tendo algum apito aqui no seu celular, uma notificação. Você acha que está concentrado, mas o seu celular está pensando aqui quem é, o que está acontecendo. Então, o primeiro passo, seja produtivo, elimine distrações, e aí, com essa maior produtividade, você vai notar que você vai cumprir com os seus projetos, as suas tarefas com mais assertividade. Quando você faz isso, você conquista o quê? Você conquista tempo de qualidade, você conquista mais tempo livre, você conquista aquelas horas num próximo dia em que o seu chefe eventualmente pode te liberar porque você deu conta do recado no tempo recorde, por exemplo, e com um bom alinhamento, com uma boa comunicação, você pode ser liberado, por exemplo, para pegar uma onda. Então, elimine sua distração e seja mais produtivo. E aí agora a gente chega aí na segunda dica prática para você aplicar já hoje. Isso para você aplicar hoje. A segunda dica é: pegue aquela praia mais constante da sua região ou aquela que você gosta de pegar onda. Saiba exatamente quais são as condições, as combinações de vento, maré, onda para aquela praia quebrar. Tenha isso mapeado e tenha também alguma forma de monitorar como é que estão a qualidade dos bancos, seja através de uma câmera, através de um boletim, do Instagram. Mas monitore essa praia de perto, para que você consiga compreender quando que vai acontecer aquela condição de onda clássica que você quer pegar, que você quer projetar. Dessa forma, quando você visualizar no site de previsão de ondas que aquela condição clássica para a praia que você quer pegar onda, quando começa a apontar na previsão que vai acontecer essa condição clássica, aí você vai usar o máximo da sua performance, da sua produtividade para entregar tudo que tem que ser entregue com maestria, com excelência, e você vai aí organizar com o seu superior ou com os seus colaboradores que você precisa ou que você deve ou que você conseguirá, por exemplo, conciliar uma sessão de surf numa manhã, naquele dia específico, porque você cumpriu com todas as suas atividades, suas tarefas. Tente fazer isso. Aplique isso no seu dia a dia hoje ou amanhã. Depois me conte aqui nos comentários se deu certo ou não. Muita gente já faz isso como eu fazia, mas eu entendi que nem todo mundo tem essa sacada ou essa ousadia até de ter essa imaginação de fazer isso. Por isso eu te convido para fazer esse tipo de ação e depois me conta aqui se deu certo. O meu desejo é que tu sejas aí muito produtivo e que você consiga esse espaço na sua agenda no horário que você nem imaginava que poderia estar e pegue altas ondas. Valeu? Então, espero que você tenha se amarrado aqui com esse vídeo. Esse vídeo, ele falou aqui sobre 4 formas de você conseguir fazer uma melhor administração, gestão do seu tempo, pensando em liberar um espaço para você pegar o mar clássico, e é isso que eu desejo para você. Valeu? Te vejo numa próxima. Aquele abraço. Aloha!